O que é ser igreja hoje? Para que existe a igreja? Será que para discutir normas, padrões? Será que para discutir se o culto pode ser primeiro, se o culto pode ser depois? Será para discutir se pode-se começar às 9 ou se pode-se começar às 9h30? Será que para discutir cargos? O que é ser igreja? Será que para manter as estruturas institucionais? Será que para manter os valores culturais? Para que Deus nos chamou? Qual é a relevância de sairmos de casa? Tendo tomado um banho, vestido uma roupa melhor do que a que habitualmente usamos, e virmos ao templo. Para entendermos o que é essa igreja, nós precisamos compreender a estrutura pela qual ela é formada, de que ela de fato é constituída, quem são os seus membros, de onde vêm, de onde virão os adoradores. Paulo começa a escrever as suas cartas sempre dizendo: aos santos da igreja em Éfeso, escreve. Aos santos da igreja em Coríntios, escreve. Aos santos de Tessalônica, escreve. Então eu fico entendendo que ser igreja para Paulo é, acima de tudo, ser santo. Santo. Mas o problema é que por vezes eu olho ao meu lado na igreja e não vejo santos. O problema é que por vezes eu me sento e olho ao lado, e olho à frente, e olho atrás, e vejo pessoas que não têm característica de santos. O problema é que eu mesmo, por vezes, me olho ao espelho e não vejo um santo. E o que é ser igreja então? Qual o nosso papel? De que fomos constituídos? Qual o propósito de existirmos? Como Paulo poderia chamar de santos essa gente? Em especial, a igreja de Coríntio é algo que merece o nosso estudo e a nossa atenção. Nos dias de Paulo, Coríntio era uma cidade de cerca de 700 mil habitantes. Portanto, já uma boa cidade. Ali havia o segundo maior quartel do Império Romano. Naturalmente, o primeiro ficava em Roma. Coríntios era uma cidade extremamente promíscua. Para vocês terem uma ideia, o principal templo da cidade de Coríntios ficava no centro da cidade. E os cultos eram verdadeiras orgias. Naturalmente não eram cultos ao Deus que nós servimos, que nós adoramos. Eram deuses do paganismo. Mas o culto da deusa Diana era regido por cerca de 300 sacerdotisas, e todas prostitutas. E havia orgias sexuais nesses cultos. Estudos dizem que dos cerca de 700 mil habitantes da cidade de Corinto, algo em torno de 300 mil, quase a metade, dependiam e viviam em torno do Império Romano. Muitos militares, porque o segundo maior quartel da cidade estava ali, o segundo maior quartel do Império estava ali.
Militares que vinham para campanhas de guerra e ficavam meses e anos, 6, 7 anos, sem voltarem para suas casas, para suas famílias. E na solidão e no desespero, viviam orgias naquelas cidades. Era grande a prostituição na cidade, havia um grande número de homossexuais na cidade. Para vocês terem uma ideia, existe no Museu Britânico em Londres, tabletes cuneiforme, eram espécies de tijolos de argila, quando molhado, quando massa mole, eles escreviam leis, códigos nesses tabletes cuneiformes, e daí a palavra cuneiformes, porque vinha de cunha, como se fosse uma ponta de faca, onde eles usavam para escrever na argila. E no Museu Britânico, nesses tabletes cuneiformes, é visto uma lei feita do Império Romano para a cidade de Corinto. E a lei era a seguinte: todo homem homossexual da cidade de Corinto deve usar o cabelo longo. E toda mulher que for da prostituição na cidade de Corinto deve usar o cabelo muito bem curto, como talvez eu estou usando aqui o meu. Isto era uma linguagem da cultura local. Na nossa cultura, se você olha para a minha mão e vê uma aliança na mão esquerda, você diz, ele é casado. É uma comunicação da nossa cultura. Na cidade de Corinto, olhar para um jovem de cabelos longos era dizer, este é homossexual. Ele vive disso. Olhar para uma mulher de cabelos curtos era dizer, ela é prostituta. Por favor, entenda, isso absolutamente não se aplica ao dia de hoje. Estou falando de 2000 anos atrás, contextualizando a época e local. O evangelho entra na cidade de Corinto e começa a tirar essas pessoas do meio em que elas vivem e trazendo para a igreja. E elas traziam as suas cicatrizes. Para um homossexual, quando se convertia na cidade de Corinto, ele procurava logo o cabeleireiro e cortava o cabelo. E ele dizia, eu não sou mais assim. Mas para uma mulher que tinha o cabelo bem curtinho, quando ela se convertia, o que fazer? O cabelo não cresce de um dia para o outro? Então Paulo diz, use véu. E se você vê, a única igreja que Paulo manda usar véu, diz respeito a esta lei do Império Romano. Mas acontecia problemas, porque as pessoas se sentavam nos bancos da igreja e olhavam para o outro lado assim, e se ali tinha uma mulher de véu, alguém já dizia, olha, está querendo cobrir a vergonha da sua nudez, do seu passado. Aí, para resolver esse problema, Paulo fala, todo mundo põe véu, é mulher, põe véu, não importa se cabelo longo ou curto, se é mulher, põe véu. Para resolver um problema de adoração, para resolver um problema de relacionamento na igreja. Esta era a igreja de Corinto. Tinha que se criar regras para que aqueles adoradores pudessem viver em harmonia. Mas Paulo escreve a esta igreja dizendo aos santos de Corinto. Eu não vejo santidade nessa gente. Então o que é ser santo? Vamos estudar um pouco sobre os santos de Deus? Quem foi Abraão? Este foi santo. Ele era tão santo que foi rotulado corretamente pela Bíblia como o pai da fé. Mas não esqueça que ele foi covarde, capaz de entregar a sua própria esposa para a relação sexual com um rei, apenas por medo de morte. E isso é ser santo? Quem foi Jacó? Não, pastor, esse é santo. Tanto é que é o pai das 12 tribos, e da tribo de Judá, de onde veio Jesus. Este é santo. É santo?
mentiroso, trapaceiro, ladrão, capaz de roubar o próprio pai, o próprio irmão. É isso ser santo? Quem foi Davi? Um cego estava sentado à porta de Jerusalém, e ele percebeu uma movimentação estranha a mais. E ele cutucou alguém e disse: me ajuda, eu estou percebendo que há um movimento a mais aqui, o que está acontecendo? E alguém disse: é Jesus que está passando. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. E o cego, querendo homenagear, querendo glorificar, querendo exaltar a Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Então, para homenagear Jesus, ele dizia que era filho de Davi. Então, Davi era um santo. O mais vergonhoso caso de adultério na história do povo de Deus foi vivido por Davi. Ele não só se envolveu no mais escandaloso caso de adultério, como ele providenciou a morte daquele homem para encobrir o seu erro. Este é santo? Quem foi Mateus? Não, este é santo, porque vivia com Jesus ali. É santo? Se Mateus vivesse nos nossos dias, muito possivelmente nós estivéssemos vendo a Operação Lava Jato, Mateus lá, junto com outro povo lá. Zé Disseu e... Se Mateus visse hoje, Sérgio Moro estava lá, arrolando o caso de Mateus ali. É isso ser santo? Quem foi Simão? O Zelote. Pertencia a um grupo de revolucionários armados que queria a independência de Israel com sangue, com força. Quem foi Simão? Pedro. Impetuoso. Ora declarava amor por Jesus até a morte, ora negava conhecê-lo por medo da morte. Traiu por medo de assumir que o conhecia em público. Quem foi João? Este é santo, pastor. Discípulo amado. Este é santo. João era ruim. João era tão ruim, que ele recebeu o nome de filho do trovão. Um dia estavam numa conversa, Jesus falou: vai até aquela cidade, prepara lá a cidade, porque eu vou fazer uma campanha evangelística lá. E 2 discípulos foram, e eles voltaram, e eles disseram: Jesus, eles não te querem lá, o senhor não pode ir para lá. João logo tomou a palavra e falou assim: vamos pedir para cair fogo do céu e consumir esses miseráveis todos? E Jesus falou: João, você está maluco? O que deu na sua cabeça, João? Eu não vim destruir pessoas, eu vim salvar pessoas. Esse era João, o discípulo amado, e era desse jeito. Então, o que é essa igreja? Se eu posso olhar para a igreja hoje e ver pessoas que eu desaprovo, e eu posso olhar para a igreja bíblica e não sei como entender o que é a igreja. Philip Wans, no livro Maravilhosa Graça, ele diz que rejeitou a igreja durante muito tempo, porque olhava para o lado e não via exemplo de pessoas que tivessem abraçado a graça de Deus. Rejeitei a igreja porque eu olho para o lado e vejo um desgraçado. Mas voltei, diz ele, porque não encontrei graça em nenhum outro lugar. O que era a igreja? A igreja é constituída de pessoas com as suas histórias de falhas, quedas, com as suas cicatrizes de vergonha, mas que estão ali buscando a transformação. Larry Kleber, no livro Queda de Graça, livro Conexão, no capítulo Queda de Graça, ele diz:
Duas coisas são capazes de transformar o homem. Duas coisas. E eu me questionei, eu falei, só uma coisa é capaz de transformar o homem, mas o autor insistia naquele capítulo, livro Conexão, duas coisas são capazes de transformar o homem. E eu dizia, não, só uma coisa é capaz de transformar o homem. E ele dizia duas coisas, e eu tive que ler e reler o capítulo algumas vezes para entender. A graça transforma filhos caídos em filhos de Deus. A graça transforma filhos das trevas em filhos da luz. Mas a queda também transforma filhos de Deus em filhos das trevas. O pecado também transforma filhos de Deus em filhos de demônios. Ser igreja é ter consciência disso e buscar a cada instante a transformação pela graça. É olhar para o lado e sentir que a todo instante precisa da graça de Deus. Philip Wans também disse ainda no livro Maravilhosa Graça, Deus nos ama o bastante para nos aceitar exatamente como somos. Com a nossa história de fracasso, com as nossas quedas, com os nossos problemas, com as nossas cicatrizes, Ele nos ama para nos aceitar exatamente como somos. Mas Ele nos ama ainda mais para permitir que permaneçamos como somos. Ele quer a transformação das nossas vidas. Ele nos aceita como somos, mas não aceita que permaneçamos como somos. É por isso que Paulo diz, tais fostes alguns de vós, ruins, traidores, falsos, mentirosos, arrogantes, duros de coração, insensíveis, mas fostes lavados, mas fostes glorificados em Cristo Jesus, mas fostes santificados. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Vitórias não são eventos instantâneos, disse o pastor Bolhon. Vitórias são processos que demandam tempo. E quando parece que nada está acontecendo, confie em Deus, está acontecendo. Ele está trabalhando para transformar a sua vida. Quando você pensa que sábado após sábado, nada acontece, levanta-se, toma banho, pega a Bíblia, pega o seu envelope de dízimo, pega a sua lição de escola sabatina e vai para o templo, e ouve um sermão, e volta para casa, e volta com aquele sentimento de que um desafio aconteceu na sua vida, mas é possível que até o próximo sábado você já tenha se esquecido daquele compromisso. E você diz, estou há 20 anos na igreja, e no fundo eu sei que a minha vida cristã não é nenhum exemplo. Saiba que Deus está trabalhando. E o simples fato de você sentir isso, já é sinal de Deus trabalhando. Porque isso é ser igreja. A igreja hoje, bem como nos dias dos apóstolos, é uma comunidade de gente que traz profundas marcas, cicatrizes do seu passado.
grandes lutas no presente. E a esperança de uma transformação final, ainda que ela só venha por ocasião da volta de Jesus. Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, o que eu detesto eu acabo fazendo. Paulo disse: eu vejo nos meus membros uma luta interna. Aquilo que eu aprovo, aquilo que eu sei que é correto, aquilo que eu sei que é justo, aquilo que eu sei que é santo, isso eu não consigo. Mas aquilo que eu desaprovo, aquilo que eu abomino, isto eu faço. Romanos capítulo 7. Não pense que Deus desistiu de você. Ele continua trabalhando para você encontrar a transformação, e esta é nos pés de Cristo Jesus. Deus não desistiu de nós. Deus não permite que nós permaneçamos como somos. Ele trabalha de forma intensa para que a nossa vida possa ter a ação do Espírito de Deus de forma contínua. Se levante, ergue a sua cabeça e continue andando. Quando eu olho no espelho, acontece como quando eu olho a cada sábado de manhã do meu lado. Eu vejo gente com histórias terríveis. Mas eu vejo gente se levantando e continuando e caminhando e buscando a transformação de Deus. E a estas pessoas, Paulo escreve. Deus possa te abençoar. Deus possa te levar para casa. Deus possa te carregar nos braços. Deus possa te transformar. Deus possa te dar a vitória. Deus possa te dar a vida eterna.